Bom dia, eu sou o Thiago. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Jefferson, atuo na supervisão do ensino médio nas segundas e terceiras séries. Só deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa, será que tem como... Eu vou depois cortar depois. Tá, queria só saber se eu preciso olhar pra câmera Acho ou que não precisa. Não? Não precisa. Tá, Podemos começar de volta? Não, aí depois corta isso aí. Podemos cortar, né, então. porque daí, né, dependendo do vídeo, tem alguns que pedem pra olhar pra câmera, outros que não precisa, né? Então eu vou conversando contigo. Pode ser, isso aí. Pode repetir quem você é? Take 1. Então, bom dia, eu me chamo Jefferson, atuo na supervisão do ensino médio, segundas e terceiras séries aqui na escola SESI de Joinville. E, enfim, é isso. Bom, uma pergunta antes, assim, como é que o Jefferson é fora da escola SESI? Eu sou um cara cheio de atividades, assim, fora daqui, né? Além da escola, que a escola já é uma parte do meu trabalho que sim, toma bastante energia e tempo, mas fora da escola eu também atuo na tutoria presencial da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no polo de Joinville. Então, alguns sábados eu trabalho lá, também faço vários contatos, avisos com os estudantes em relação aos estudos deles, né, que eles estão se formando em filosofia. Então a minha formação inicial é em filosofia, mas assim, quando eu estou fora da escola, eu estou com a minha família, né, com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, com a minha esposa, e sempre nessa dinâmica, né, escola, trabalho, família, basicamente isso. Gosto muito de jogar futebol, gosto muito de tocar violão, cantar, basicamente isso. Uma pergunta importante, qual que é o seu time? O time que eu torço? Flamengo. Aê, agora. Não precisa cortar essa parte. O que te faz, assim, o que te motiva a acordar todo dia cedo e vir aqui, por exemplo, trabalhar na escola SESI, assim, o que te motiva, assim, você também comentou que você é tutor, qual que é a sua principal motivação todo dia, assim? Quando a gente fala em motivação, né, e aí antes a gente tinha conversado, você falou sobre sentido, né, sentido da vida, eu me recordo muito de Viktor Frankl, que foi um psicólogo que viveu uma época nos campos de concentração, principalmente naquele mais famoso de Auschwitz. Ele passou por uma experiência terrível lá, mas ele era já um grande escritor e após sair dessa experiência ele confirmou uma das suas teses, que é a busca pelo sentido. Todo ser humano tem essa busca, e para fundamentar essa resposta eu estou usando o Viktor Frankl para dizer que todo ser humano tem como busca de sentido ou uma causa, ou uma coisa, ou coisas, né, que são bens materiais, ou pessoas. Então, todo ser humano é movido por esse sentido. Causa, ideologia, alguma coisa nesse sentido, né? Coisas, bens materiais e pessoas. Então, para mim, o que me motiva todos os dias a vir trabalhar, acordar cedo, são as pessoas. As pessoas, principalmente da minha casa, minha esposa, meus filhos, e também as pessoas que são impactadas pelo meu trabalho. Como eu trabalho com educação já faz mais de 10 anos, eu acredito que a educação muda realmente a vida das pessoas. Para comentar aí que você estava comentando hoje, eu estava ouvindo uma palestra do Cláudio Barros que fala sobre esse sentido da vida, né? Que a gente, apesar de ser soberano e livre, sempre vai ter uma angústia por a gente ter que escolher um caminho e ignorar todos os outros, né? Então, você sente, sim, por exemplo, que as pessoas ao redor já te pressionaram alguma vez antes, ou na sua situação atual, na escola ou fora? Não sabemos muito sobre sua história de vida, você
quando você começou a estudar antes de vir trabalhar aqui, tinha essa pressão social, assim? Então, eu acredito, agora trazendo também a fundamentação de um filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, ele dizia que eu, o ser humano, né, eu sou eu em minhas circunstâncias. Então, acredito que todas as pessoas vão enfrentar algum tipo de pressão, circunstância que pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, né, as doenças maus do século, né, que a gente fala. Mas acredito que nós precisamos buscar um equilíbrio, né, entre essa pressão que vem externa, né, para que a gente consiga viver tranquilamente o momento presente, sem ter medo do que vai acontecer no futuro, sem ficar se apegando ao passado, mas viver bem o momento presente, diante das circunstâncias que lhe aparecem. Eu acredito que se a gente se concentrar nas atividades diárias que a gente faz e buscando sempre essa melhoria, esse aperfeiçoamento, né, do nosso caráter, de quem a gente é, não há por que ter medo dessas pressões, porque todo ser humano sofre de alguma forma algum tipo de pressão, algum tipo de condicionamento externo. Isso é muito natural. Um adendo aí que eu estava lembrando, eu conversei com alguns estudantes aqui, que relataram que sentem muito essa pressão, sabe? Social, assim, principalmente nas redes sociais. E mesmo agora, assim, na escola, assim, o uso dos celulares, que acaba ajudando um pouco em relação a isso, né? Apesar de ter seus prós e contras. O que você percebe que os estudantes têm essa comparação entre si? Porque conforme algumas pessoas que a gente comentou, tal fulano usa tal roupa, tal. E você nota isso como você está trabalhando nessa área da educação? Você percebe isso? Sim, noto. E eu acredito que isso, para muitos, é uma fase e que ela pode ser superada. Porque a partir do momento que você está seguro de si, seguro dos seus valores, dos seus princípios, você supera essa fase de comparação com os outros. Embora é natural, né, do ser humano se comparar, olhar a grama do vizinho que é mais verde, mas quando você se contenta com aquilo que você tem, não significa que você não vai mais buscar, né? Mas quando você é grato por aquilo que você tem, por aquilo que você constrói da sua personalidade, porque a nossa personalidade a gente vai construindo ao longo dos anos, né? Acredito que você consegue superar. Então, um recado talvez para esses jovens que sentem muito essa pressão seria de calma. Ainda você vai ter o teu tempo de amadurecimento e essa fase de comparação ela vai passar. Ela não vai ser tão intensa quanto é agora na adolescência e na juventude. Completando a tua fala, o ser humano é uma máquina que só termina de se construir quando morre. Não lembro de quem é essa fala, mas é bastante verdade, porque toda a vida a gente vai mudando, né, construindo nossa personalidade. Para você, quais são um principal valor? Antes de você responder, eu lembrei de outra parte da palestra que eu estava ouvindo. Que, por exemplo, vamos citar um valor, confiança. Um valor. A confiança é importante, porque, um exemplo, um passageiro só compra uma passagem de avião porque confia que aquele avião não vai cair e explodir. Mas a desconfiança também é um valor, apesar de ser completamente oposto à confiança. Por exemplo, quando você recebe uma oferta muito tentadora, tipo, que promete coisa fora da realidade, ter essa desconfiança também é tentador. E isso bate com o que você estava confirmando sobre ter base nos seus valores. O que você vê sobre isso? Porque os dois são contraditórios, só que os dois são valores. Bom, você falou da confiança, me fez lembrar uma vez eu ouvi uma certa história ao redor dessa palavra, né, confiança, que também é muito ligada à palavra fidelidade. O que seria confiança?
confio, confiar, quando duas pessoas estão, cada um de um lado segurando uma serra e eles estão cortando um pedaço de madeira. Então existe um momento que um tem que empurrar, né, e o outro tem que puxar. E um daí ao mesmo tempo faz, e vice-versa, né? Um empurra, o outro puxa. Então a confiança, ela precisa ser um caminho, uma via de mão dupla, né? Quando você confia em alguém, você também precisa se tornar confiável para ela, né? Para essa pessoa. E é uma entrega, porque quando você confia ou você se deixa confiar em alguém, né? Você precisa se entregar de certa forma totalmente àquela pessoa, até que chegue um momento que ela demonstre que ela não é confiável, né? Aí você, infelizmente, vai precisar mudar um pouco a forma de lidar com aquela pessoa. Significa que você vai condenar, julgá-la? Não. As pessoas podem mudar ao longo do tempo, né, também. Como nós podemos mudar, como a gente comete erros, a gente também pode mudar. Existe também aí o outro valor que é o perdão, que eu acredito também que é um valor essencial do ser humano. Né? E andam de mãos dadas, né? Perdão e confiança. Eu acredito que é uma dupla aí que precisa caminhar junto e que nós precisamos cultivar isso no dia a dia. Então a gente vai construindo esses valores, né, conforme o dia a dia. Então é isso que eu consegui entender o que você fala. Pro Jefferson, o que é felicidade? O que é ser feliz para você? O que você precisa para ser feliz? Felicidade, para mim, é estar contente, né? Estar feliz, redundância, mas estar satisfeito, é uma satisfação com aquilo que você é, com aquilo que você tem, né? E com as pessoas que você convive. Acredito que é ter uma boa convivência com as pessoas, seja as pessoas da sua casa, da sua família, as pessoas da tua vida profissional, da tua vida social, e ser grato ao que você tem, né? Então, a felicidade plena, total, acabada, não existe para mim, eu acredito que não existe na nossa vida terrena, nesse momento que a gente está vivendo. Não existe uma felicidade 100% final, acabada, né? Porque a gente sempre, dentro da felicidade, existem, como se a gente estivesse numa montanha-russa, existem momentos que a gente não está feliz, a gente está triste, né? A gente está, teve algum acontecimento que te deixa para baixo, mas existem momentos que a gente está eufórico, feliz, com alguma conquista, só que isso não dura para sempre. Então, a felicidade é um estado, né, da nossa alma, mas tem muito a ver também com aquilo que nós acreditamos como que são os nossos valores, né? Trazendo um pouco à tona Bauman, acho que é Bauman, sobre a modernidade líquida, que ele fala que os valores são muito voláteis, mudam depressa, principalmente hoje em dia, na nossa sociedade, assim. O que às vezes consideravam, já não consideram mais. Uhum. E isso também atrapalha um pouco a própria construção de valores da individual. E como é que você fez, assim, como é que você faz para continuar no seu sentido, no seu foco, no seu rumo? Então, particularmente um dos valores que me guia, assim, é a prática da religião, né? Então, eu tenho uma religião, eu todo final de semana, né, participo, vou à missa, também tenho as minhas orações diárias, e isso é um dos valores que me guia. Outro valor né, que você falou ali de Bauman, né, tudo é volátil, mas tem algumas coisas que não são voláteis. Por exemplo, os boletos vão sempre continuar chegando. Então, o trabalho é um outro valor para mim, né? Eu preciso sempre trabalhar, acordar cedo, vir para o trabalho, e não é só cumprir um horário, né, mas realmente me esforçar diante das circunstâncias que estão ali, né, me esforçar para fazer o meu melhor, resolver os problemas, porque o trabalho nada mais é, né, se for falar em linhas gerais, do que resolver problemas. E aí os problemas são dos mais variados que existem.
é por conta disso, né, por conta dos problemas que o ser humano foi evoluindo, né? A invenção da roda só aconteceu, a invenção do automóvel só aconteceu porque havia um problema. E essa busca por uma satisfação, por conforto, tudo isso fez com que o ser humano fosse evoluindo e se desenvolvendo. Então, esse é um outro grande valor, o trabalho. Então, eu já falei, religião, trabalho e acredito que as pessoas que a gente ama. Isso também não é algo, para mim, volátil, né? As pessoas que eu amo, as pessoas que são... que eu tenho afeto por elas, né? É um valor que, para mim, não passa, né? O amor que eu tenho por elas, entende? Só falar uma coisa que eu achei curioso sobre a rota que você comentou. Você sabia que no início ela foi usada para moldar vasos de barro? É mesmo? Só depois, acho que 200 anos depois que inventaram a roda, que eles decidiram fazer os primeiros carrinhos à mão. Olha só. Voltando. Como é que... Eu queria saber, como é que o Jefferson é, assim, com as pessoas? Você consegue ser autêntico, assim, tipo, ser você mesmo, assim? Porque eu percebo muito, principalmente na nossa fase da adolescência, assim, que as pessoas acabam se retraindo muito, com medo de se expor. E eu também gostaria que você falasse, poxa, como é que pode superar isso? Porque realmente na adolescência tudo é mais intenso, né? Tudo é mais complicado, entre aspas, porque a gente está mudando, a gente está numa fase, amadurecendo a palavra certa, né? Esse recado final, o que você falaria? Essa pergunta me faz lembrar dos papéis sociais que a gente muitas vezes precisa vivenciar, né? Em diversos contextos. Então, por exemplo, assim, qual que seria o papel social que não existe, onde não existe papel social? Qual que seria? É o momento quando a gente está mais livre possível, mais tranquilo possível, que a gente pode falar e fazer o que quiser, basicamente. Para mim, existe um contexto que é na casa dos meus pais. Então, para mim, eu lembro, né, hoje eu moro com a minha esposa, com meus filhos, né, mas quando eu vou para casa dos meus pais, eu brinco, eu falo brincadeira. Até minha esposa acha que eu mudo muito, assim, eu fico muito brincalhão, eu falo umas besteiras, sabe, faço umas brincadeiras, assim, faço todo mundo rir, sou mais bem-humorado. Diferentemente daqui na escola, por exemplo, né, certas brincadeiras eu não posso fazer, certas atitudes, assim, que eu teria dentro da minha própria casa, eu não posso ter aqui. Então, de certa forma, a gente tem que, sim, encarnar certos papéis sociais, mas sem deixar de lado a nossa essência. Então, uma das formas que eu consigo colocar a minha essência, né, eu consigo ser assim em qualquer lugar, né, seja lá em casa, seja aqui na escola, seja em qualquer outro lugar da sociedade, é a capacidade de me colocar à escuta, né, escutar, ouvir. Então, esse é uma das coisas que eu consigo sim colocar em prática em todos os lugares, em todos os papéis sociais que eu preciso exercer. Agora, tem certos contextos que você só vai agir daquela forma em determinado contexto, né? Como eu falei antes, tem certas falas, certas brincadeiras que eu só vou conseguir fazer com os meus amigos, com um grupo mais fechado, ou com a minha família, né? Que eu não vou poder fazer numa reunião cheia de executivos, né? Entende? Então, mas isso é muito natural, né? A gente vai aprendendo, então, a conviver com esse tipo de situações. O curioso, uma frase que me pega muito: a vida é um baile de máscaras, e eu me sentia envergonhado quando estava dançando sem. Uma pessoa muito fora da caixa, assim, que eu acho bastante bacana, é o Luciano. Não sei se tu conhece o Luciano. Professor Luri? Sim. Ele não tem um papel social. E apesar disso, eu acredito que, tipo, ele é bem autêntico, né? E apesar disso, a maioria respeita ele e tal. Como é que você vê ele, assim, desse jeito maluquinho dele, assim, aqui na escola? Essa palavra que você falou, né? Autenticidade, né?
é o jeito dele, né? Todos têm o seu jeito. Se a gente for olhar assim, a autenticidade, alguns tem mais visível, outros menos, mas assim, acho que todo mundo tem suas características ali específicas. E talvez, eu vejo assim, ó, não é porque, na minha visão, não é porque o professor Lully, né, canta todo dia, vai, que, por exemplo, outros professores que são mais, são menos, como é que eu posso dizer a palavra? Extrovertidos, que não são autênticos, né? A autenticidade não significa extroversão. Existem pessoas que são totalmente introvertidas e, por outro lado, são sim autênticas dentro da sua visão, do seu ponto de vista em relação à vida, né? Mas sim, eu admiro muito o professor Lully. Acho que agora ele completou 10 anos de Fiesc, né? Eu acho que ele faz toda a diferença aqui na escola quando a gente chega, aquela música já de manhã tocando, né? Então, de vez em quando eu tô com uma música do Fio de Cabelo Comprido na cabeça, porque ele tá cantando, né? Então, ou deixou tocando lá, ou Evidências, enfim, sempre tem uma música assim que chama atenção e fica grudada no nosso cérebro. Tanto que, só pra comentar, assim, eu também me vejo muito nesse negócio de extrovertido, também gosto quando eu tô tocando, já vou lá, na sala dele, às vezes canto com ele lá, e assim vai. Só que eu vejo muito que as pessoas, por acharem diferente, acabam julgando. E isso eu vejo não só nesse sentido de extroversão, né? Uhum. Por exemplo, dentro da sala de aula, sabe? Dentro de outros contextos do trabalho, sabe? Às vezes por falta de ir lá e conversar com a pessoa mesmo. Uhum. Não sei se você percebe isso também. Olha, eu posso te falar também do que eu já vivenciei na sala dos professores. Quando eu estou na sala dos professores com o professor Lully, né, e todos os outros professores, e não tem como ficar dentro da sala de aula da sala dos professores e sair dali triste para baixo, porque sempre tem uma piada, e são piadas assim que trazem risada mesmo, gargalhadas, né, muitas vezes. Então, eu acredito que não tem algo negativo nesse sentido. Talvez algumas pessoas podem se incomodar, talvez, com o volume excessivo, algumas vezes pode acontecer. Mas também não sei se esse comportamento, né, como eu não convivo com ele, não sei se é um comportamento que acompanha ele a todos os momentos. Eu acredito que tem momentos que ele também pede concentração, pede silêncio, né? Que é impossível que alguém, né, fique a todo momento, né, fazendo piada, cantando alto, falando alto. Não. Eu acredito sim que ele consegue equilibrar isso. Um recado final para os seus alunos, assim, para a galera que você trabalha, assim, um recado final. Bom, eu quero desejar a vocês, né, obrigado pela entrevista, primeiramente, né, pelo convite. Eu gostei muito de poder participar dessa entrevista, me senti muito à vontade e eu quero dizer para vocês, estudantes também, para todos os que estão me ouvindo agora, continuem firmes, né, levem a sério os estudos, brinquem, né, tenha a capacidade de discernir momento de brincadeira e momento de levar a sério. Não é só levar a sério, né? Tem momentos que sim, a gente precisa descontrair, a gente precisa brincar, a gente precisa fortalecer a amizade com os colegas, com os professores. E, sobretudo, desejo sucesso nessa caminhada e nessa busca pela profissão do futuro que vocês almejam, pelo curso, né, que vocês almejam fazer depois da escola, se vocês almejam isso, uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, mestrado, né, depois vem vindo. Mas desejo assim que vocês sempre encontrem sentido nas circunstâncias que vocês estão vivendo no momento e dizer para vocês que
cada dificuldade, cada desafio faz com que a gente cresça, faz com que a gente se desenvolva. Então não tenha medo das dificuldades, dos desafios. Tudo vai passar. Tudo vai passar. As coisas boas, as coisas ruins, tudo passa, né? A gente falou antes ali, o sentido, a personalidade, né? Você tinha falado, a personalidade só termina na morte. É isso. Tudo vai chegar nesse final, que é a morte. Enquanto a morte está distante, né? A gente tem um longo caminho ainda para se desenvolver. E todas as dificuldades e tudo o que acontece na nossa vida irão passar. Então não tenha medo de se desenvolver, de buscar aquilo que você sonha. Faça melhor, né? Fazer tudo de si. Então, obrigado aí. Obrigado por você também ter aceitado. E é isso por hoje. Valeu.